Olá pessoal, sou Emily, sou uma estudante de medicina e esse é o segundo vídeo de uma série de 5 sobre as minhas principais estratégias para passar em quinto lugar em medicina na UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande. Quem estuda para vestibulares e concursos já sabe muito bem da importância de fazer simulados e provas anteriores, então não é isso que eu vou tratar de fato aqui. Nesse vídeo, então, eu vou trazer aquelas coisas que eu realizei para fazer esses simulados da maneira mais produtiva possível. E eu queria começar já trazendo um dos principais pontos de longe dessa minha jornada de simulados, que era o fato de que eu bem raramente os fazia em casa. Na época da escola era mais fácil, porque de fato eu fazia simulados junto com o pessoal da minha turma, naquelas datas que a escola já pré-estabelecia na maioria das vezes, e quando eu queria fazer um simulado por conta própria, eu achava bem interessante fazê-los na biblioteca mesmo, que era um local bem tranquilo. Mas quando eu estava estudando para passar em medicina, eu já estava fazendo outro curso na universidade e eu estudava a maior parte do tempo em casa. E naquela época eu só estudava fora de casa de fato quando eu tinha que fazer simulados. E vejam só, eu ia para a sala do meu projeto na universidade, eu tinha um projeto na universidade, lá tinha uma sala, sendo que no final de semana não tinha ninguém nessa sala, o pessoal realmente não ia, então eu ficava com aquela sala sozinha pra mim durante o final de semana e eu fazia as provas lá porque não tinha distrações e além disso tinha ar-condicionado. E vez por outra eu tentava apelar para a biblioteca da universidade quando eu não podia fazer um simulado no final de semana, por exemplo, mas mesmo assim eu achava que a biblioteca tinha muitas distrações, o pessoal ficava levantando demais, era quente e por aí vai. Enfim, ter um local só pra mim de fato sem distrações fez uma diferença gigante. E vejam só, aqui eu tenho outro detalhe. Eu levava cerca de 40 a 50 minutos para chegar na universidade, de ônibus, e também 40 a 50 minutos para voltar. E mesmo assim, mesmo tendo meu local de estudo em casa, no meu quarto e tudo mais, eu preferia ainda assim fazer simulados fora de casa. Simplesmente em casa eu tinha distrações demais. Minha mãe ligava a TV mais alto, meu cachorro pedia para entrar no meu quarto, quando eu deixava ele entrar, 5 minutos depois ele pedia para eu sair. Alguém chegava em casa e eu tinha que sair do meu quarto, algum imprevisto aleatório acontecia, ou simplesmente o som do trânsito era alto demais e eu não podia colocar os fones de ouvido para abafar o ruído, porque na hora da prova original eu não ia poder estar de fones. Simplesmente aqui em casa eu nunca conseguia reproduzir aquele momento de prova, de fato, que eu iria ter no momento da prova real. E eu tinha essa ideia na cabeça de que eu tinha que reproduzir o máximo possível o momento de prova para que eu pudesse desenvolver então a melhor estratégia de prova possível para poder passar num curso concorrido como é o caso de medicina. Além disso, todo esse processo de fato de me preparar para sair de casa para fazer uma prova acabou sendo então um simulado ainda mais real do que seria a prova em si. No mais, se for realmente o caso de você ter que ficar em casa para fazer seus simulados, eu tenho algumas dicas também. Então eu percebi que me ajudava bastante quando eu avisava para todo mundo da casa que eu ia fazer uma prova de tal hora, para ver se eles, enfim, se compadeciam da minha situação e não exigiam a minha atenção com relação às coisas. E outra coisa que me ajudava bastante era que no momento em que eu fechasse a porta do meu quarto para fazer o simulado, eu tinha na cabeça de que eu não ia sair por nada nesse mundo, porque no momento que você sai, nem que seja para pegar uma água, alguém fala com você, você se distrai com alguma coisa e você perde toda aquela vibe de prova. Então, a ideia aqui, quando você estiver fazendo seus simulados em casa, é de você evitar o máximo possível as distrações. Tente ter um ambiente de prova fixo, que você não precise sair durante a prova. Traga já para o seu quarto ou para o local que você estiver fazendo simulado. Traga água, traga algum lanche. Tente que seja um local já com saída para algum banheiro, por exemplo. Enfim, a ideia é você evitar o máximo de distrações. E o segundo ponto que eu trouxe é sobre a importância de você planejar antecipadamente os seus simulados. Nisso, então, eu já realmente tinha os blocos de tempo que eu iria, então, dedicar para esses simulados. Eram horas sagradas que eu não podia, então, marcar nenhuma outra coisa nesses momentos de simulado. E com pelo menos a antecedência, assim, de um mês, eu já sabia, então, quais simulados eu iria realizar naquele mês e quando eu iria realizá-los. E isso foi muito importante, principalmente nos 2 meses mais próximos das provas, porque realmente ajuda, então, a manter uma consistência para fazer esses simulados. E eu tentava, então, realizar esses simulados todo final de semana, como eu já comentei com vocês, mas quando eu não conseguia realizá-los durante o final de semana, eu já tentava, então, realocá-los para algum dia na semana também. Isso tudo eu já tentava, então, ter planejado com antecedência o máximo possível, mas se acontecesse algum imprevisto e eu não conseguisse realizar o simulado naquela data que eu planejei, enfim, eu realocava e tentava realizar novamente. Mas a questão aqui é que eu tentava então fazer pelo menos um simulado por semana. Se eu tivesse tempo de fazer mais de um, principalmente mais próximo das provas, eu realizava, mas pelo menos um era assim, essencial. E outro detalhe ainda sobre isso, para terminar essa parte, é que se eu tivesse que escolher entre estudar um assunto e fazer um simulado, fazer questões, eu ia então fazer o simulado. Por exemplo, se eu tivesse que realocar um simulado que eu não poderia fazer durante o final de semana, eu, sem pensar 2 vezes, iria então colocá-lo para algum dia da semana, mesmo se eu tivesse alguma aula para assistir ou alguma outra coisa para estudar.
Meu terceiro ponto é que eu seguia religiosamente as regras das provas, mesmo durante os simulados, por mais óbvio que isso pareça. E com isso eu quero dizer que, por exemplo, se durante a prova eu ia ter 5 horas e meia seguidas, durante os simulados eu também parava por 5 horas e meia seguidas. Eu não dava uma pausa, por exemplo, depois de 2 horas e voltava e fazia 3 horas e meia depois. Não, eu fazia 5 horas e meia seguidas. Outro exemplo, eu sempre estava de caneta preta, mesmo eu gostando de utilizar lápis grafite. E eu era muito exigente comigo mesma, com essas regras, mesmo durante os simulados, porque com esse momento de simulado eu queria principalmente 2 coisas. A primeira delas, claro, era de testar meus conhecimentos, mas a segunda era de desenvolver uma estratégia de prova que funcionasse para mim. E eu tinha em mente que se eu quisesse passar num curso tão concorrido como medicina tende a ser, eu tinha então que desenvolver uma estratégia de prova muito bem feita, digamos assim. Por isso que eu tentava então controlar ao máximo esse meu ambiente de simulados. Por exemplo, foi justamente nesse momento de simulados que eu descobria que fazer aquela prova de matemática gigantesca de 45 questões de uma vez não era tão legal para mim. Então eu testava se eu podia então intercalar com outras provas, via o que funcionava melhor para mim ou não. Outra coisa que eu percebia é que eu era bem mais produtiva, meus resultados eram melhores quando eu intercalava aquela prova de humanas, que é bem extensa, bem grande também, com a prova de natureza, que tinha umas contas aqui e ali que eu gostava mais. Então, além de eu perceber aquelas coisas que funcionavam melhor para mim, eu também podia praticar, eu podia testar uma coisa ou outra durante esses simulados. E para terminar essa parte, para não dizer que eu não falei de neurociência nesse vídeo, enfim, embora a neurociência esteja assim subentendida em vários aspectos do que eu tô tratando aqui, eu queria reiterar nessa parte do vídeo de que é importante a gente seguir as regras, até mesmo quando a gente tá fazendo simulados, porque quanto mais a gente se acostuma com uma situação, como eu comentei no vídeo anterior, mais facilmente então vai ser pra gente estabelecer aquela atividade, pra gente realizar aquela atividade com maestria quando for realmente necessário. Quando a gente leva os simulados realmente a sério, no momento da prova de verdade, a gente vai estar menos ansioso, menos nervoso, as coisas vão fluir mais facilmente e a gente vai conseguir se concentrar melhor. Bom, eu sei que já tinha comentado que eu tentava então fazer um simulado por semana, principalmente quando estava ficando mais próximo das provas, mas isso não era algo perfeito, digamos assim. Muitas vezes a vida acontecia, algum imprevisto acontecia. Como eu falei pra vocês, eu estava em outro curso, então sempre tinha muita coisa pra fazer. E naquelas semanas que o tempo realmente ficava mais curto, eu priorizava de fato aquelas provas que eu precisava mais. Por exemplo, sem dúvidas, eu fiz bem mais provas de matemática, natureza e redação do que português e humanas. Simplesmente porque eu sentia que eu ia melhor já nessas provas de português e humanas sem muito esforço, enquanto que por mais que eu já gostasse de matemática, natureza e redação, eu percebi que essas provas exigiam mais revisão, exigiam mais prática. Então eu simplesmente as priorizava com relação às outras. Isso varia muito para cada um, claro, mas a ideia aqui é o clichê que a gente já sabe, enfim, da gente tentar fazer o melhor com o tempo que a gente tem. Porque no momento que a gente busca a perfeição, a gente acaba então usando de perfeição como uma desculpa para não tomar atitude. Então é bem melhor que eu faça apenas um simulado de matemática ou uma prova de redação do que dizer, eu não vou fazer um simulado porque eu não tenho 5 horas e meia. Então na semana que você tiver esse tempo, faça assim, dedique esse tempo para o seu simulado, isso é super, super importante. Mas se acontecer alguma coisa, a ideia é não se cobrar tanto e fazer o que puder com o tempo que você tem. Então, pessoal, cheguei perto aqui, né? Eu cheguei perto porque essa é a última dica. Ela parece até simples, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre a importância de fato que eu achava de conferir o gabarito desses meus simulados apenas no dia seguinte que eu fizesse o simulado, porque eu queria estar descansada para fazer desse momento de análise de gabarito, digamos assim, não apenas uma checagem, eu errei tantas questões, eu acertei tantas questões, sabe? Eu fazia algo bem mais detalhado, eu tentava então ter um momento para tentar entender de fato o meu desempenho durante aquele momento de prova, como eu comentei com vocês. No dia do simulado em si, o tempo que restasse, eu geralmente, enfim, tirava para descansar mesmo, para sair com amigos, para assistir um filme, ler um livro, algo assim. Até porque muitas vezes eu fazia todos os simulados num dia. Por exemplo, eu fazia uma prova de manhã e outra prova à tarde. Enfim, se você gosta de fazer isso, faça, mas eu fazia isso que, como eu comentei com vocês, eu passava o dia na universidade, voltava o dia no... Enfim, aquela coisa toda. Mas, geralmente, independente se eu fizesse as 2 provas no mesmo dia, eu tentava, então, descansar depois do simulado e no dia seguinte eu ia analisar o gabarito. E esse momento de análise de gabarito, então, eu tentava, então, ter um feedback bem detalhado do meu desempenho naquele simulado. Por que eu errei as questões que eu errei? Foi por falta de conhecimento? Falta de atenção? Porque eu tive que chutar a questão e não acertei? Por falta de tempo? Enfim, o que eu posso fazer melhor da próxima vez? O que faz com que eu chute menos questões? Tudo isso eu pensava bem deliberadamente nesse momento de feedback. Esses momentos, então, que eu tirava para entender melhor o meu desempenho
depois de simulados, eram tão importantes para mim quanto o simulado em si, porque além de tentar entender como eu funcionava melhor no momento de prova, também era uma forma que eu tinha de testar meus conhecimentos. Então eu ia analisar o que eu errei, aí eu anotava, revisar melhor o assunto tal, estudar assunto X. Dependendo da questão, eu já ia tentando resolvê-la naquele momento mesmo. Eu errei essa questão porque eu pensei assim, ou porque eu errei essa conta tal. Mas tinha outras questões que eu vi, eu tenho que revisar esse assunto aqui. Então tudo isso eu já anotava, eu já estudava melhor. E isso tudo fez com que, no fim das contas, eu aproveitasse melhor o meu tempo. Porque eu tive pouquíssimo tempo para estudar para o Enem, foram só alguns meses, e ao mesmo tempo eu estava cursando elétrica, então o máximo que eu pudesse fazer para aproveitar meu tempo, eu fazia. E esses momentos então de feedback foram essenciais para eu conseguir realmente direcionar meus estudos e fazer com que as coisas dessem certo. Então pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, só me deixar nos comentários, e eu desejo uma ótima semana para vocês, bons estudos, e não esqueçam de sempre tentar pensar um pouco melhor sobre a vida, o universo e tudo mais. Bye!